Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live aqui no meu Instagram. Esperar a turma entrar aqui. Hoje o assunto é Fórmula 1. Hoje o assunto é Fórmula 1. 30 anos da temporada de 1993 da Fórmula 1. Temporada em que nós tivemos como campeão o Alain Prost, Senna como vice na McLaren, último ano da McLaren do Senna. E alguns destaques aí, Schumacher, fase ruim da Ferrari. A gente vai falar de todos esses detalhes aqui dessa temporada de 93, que foi muito especial, principalmente para o Senna. Foi uma temporada que o Senna andou muito bem. E eu vou ter aqui comigo o Nathan Sayum, do R Final, do Portal High Speed, nosso companheiro. Ele vai estar comigo aqui, copiloto, para a gente começar essa resenha falando da temporada de 1993 da Fórmula 1. Aí, olha ele Aê! aí. Cheguei! Grande, grande Natan. Tudo bem? Grande, Carelli, tudo bem, rapaz? Muito boa noite. Oh, obrigado, obrigado, hein? Boa noite, obrigado aí pela presença. Eu que Vai ser uma, agradeço, cara. vai ser uma resenha muito legal. Vamos falar de Fórmula 1, que é um assunto que a gente gosta muito. Vamos falar de uma temporada especial, né, Natan? 1993, 30 anos dessa temporada, né? Sim, E a gente tem muito assunto legal para falar, né, Natan? sim, muitos assuntos para falar, inclusive uns das curiosidades que o pessoal que meio que passaram batido, né, depois que a temporada acabou. Exato, exato. Muita coisa legal, muitos números legais, né? E foi uma temporada especial por conta de um tetracampeonato, né, do Alain Prost. Até então, quem tinha mais títulos naquela época, né, Nathan, era o Juan Manuel Fangio, com 5, né? E Sim. ele alcançou um número muito legal, né? E interessante, né, Nathan, que o Prost ele vinha de um ano sabático, né? Ele parou de correr no final de 91, depois de estar muito insatisfeito com a Ferrari, né? E aí ele para em 92, tira um ano sabático, fica fora e volta em 93 para a Williams. Aquela Williams que o pessoal brincava que era de outro mundo, né, Nathan? Sem dúvida, cara. Todo mundo esperava muito daquela Williams, muito esperava do Prost. Com um ano fora, tinha aquela expectativa como ele ia agir e aconteceu uma situação incomum. Acho que até a primeira que a gente vai contar aqui na live, que uma equipe de ponta teve os dois assentos vagos naquele ano. Então, assim, a gente teve quando recentemente, né, a Mercedes, quando o Nico Rosberg saiu, já tinha ali o Hamilton em uma das vagas, acertaram o Valtteri Bottas para outra vaga, então não foi aquela angústia para saber quem seria o segundo piloto. O Bottas foi assim 2 meses depois que o Hamilton, depois que o Rosberg parou, o Bottas já estava ali correndo. Na Williams não, na Williams existia ali o Prost voltando e a entrada do Damon Hill também. O Damon Hill tinha vindo da Brabham, cara. O Brabham com motor BMW, o BMW não, Yamaha. O Exato. final de vida da Brabham, o Damon Hill foi pegar essa roubada, porque é, pegou um carro de ponta, melhor do grid, e tinha que performar bem. E, aliás, né, carregando o nome Hill, que é o nome do Damon Hill, do Graham Hill, Exato, desculpa. exato, Então, assim, exato. não, não, o pessoal fala muito do Prost, muito do Senna, muito do Schumacher, mas a gente tem que dar uma aula pro Damon Hill, porque pegou uma batata quente na mão e não fez feio. Conseguiu a primeira vitória dele, conseguiu se impor contra não se impor contra o Prost, mas conseguiu brigar de igual para igual com o Senna, com o Schumacher. Teve um brilhaleco ali aqui e não foi assim um piloto apagado, dado o carro que ele tinha. E tanto que brigou pelo vice-campeonato. Exato, exato. O Rio, em dadas situações, Nathan, na temporada de 93, em situações de chuva, por exemplo, em muitos momentos ele andou melhor que o Prost, né? Uma coisa bem curiosa, né? Não, o Ele, Prost não dava bem na chuva, não. pois É é, o Hã? Pode falar. mesmo, não, mesmo com um carro extraordinário, né, Nathan?
Mesmo assim, o Prost não se dava bem com chuva, né? Não, não. Eu acho que a única vez que ele andou com chuva foi em Mônaco 84. O resto é o resto. Silverstone tomou a volta do Senna 88, lembra? Exato, exato. Mas você sabe que eu já li vários jornalistas falando, viu, Natan? Uma curiosidade aí. Que esse receio do Prost, né? Essa coisa de não andar bem na chuva, isso vem lá de 1982. Em 82, nós tivemos, infelizmente, a morte do Gilles Villeneuve com a Ferrari e um acidente gravíssimo com o DJ Pironi, que ele bateu na traseira do Prost num treino de chuva em Hockenheim, né? Naquelas grandes retas do Hockenheim antigo, né? E o Prost viu pelo espelho retrovisor o carro voando, batendo e caindo, né? Viu esse acidente assustador, né? Ele acertou a traseira dele, né? Ele andando de Renault naquela época, o Prost, né? E ele meio que pegou um trauma de andar com chuva, né? E aí, a partir daí, ele, toda vez que caía água, parece que ele desligava, né? Aham. Nunca mais andou bem. Tanto é que tem aquele fato horrendo, né? Dele rodar uma volta de apresentação de Ferrari em Imola, né? Sim, em 91, inclusive escapou ali na frente da torcida, Pois é. perto ali da variante baixa. Pois é, pois é. Foi horrível. E você falou, né, Nathan, que a Williams ficou sem piloto de 92 para 93. O campeão Mansell, né? Foi campeão na Hungria com antecedência, né? Matou a pau naquela temporada com aquele carro de 92, que era até mais dominador que o de 93, né, Nathan? E o Mansell saiu, foi para a Indy, né? Foi campeão na Indy. E o Patrese saiu também. O Patrese era o companheiro de equipe dele, Ricardo Patrese italiano, e foi para a Benetton ser companheiro do Schumacher, né? E Sim, curioso, né, que essa intertemporada entre 92 e 93, né, o Senna chegou a testar a Penske, né, o Emerson convidou ele para testar a Penske no momento em que a Honda anunciou ali que sairia da Fórmula 1, né, parceria longa ali com a McLaren, né, e vitoriosa, né, e ficou essa coisa, né, o Senna corre na Fórmula 1, não corre, sai o Mansell, volta o Prost volta testando pela Ligier, para testar o motor Renault antes de assinar com a Williams, né? Foi uma intertemporada muito curiosa ali, né, Nathan? sim. E aí vem um detalhe que pouca gente sabe. O Prost contou isso no próprio podcast. A Alpine fez uma série com ele. Chama Prost in the Paddock. Para quem procurar aí no Spotify vai achar. E o segundo episódio ele contando essa história entre a temporada 92, entre a temporada 91 e o começo da temporada 93. Então, são 2 anos aí que ele relata em poucos minutos. E ele fala que em 91, quando a Ferrari mandou ele embora, antes do final do ano, né? E aquela história que o fã da Fórmula 1 já sabe, ele criticou a equipe bastante. Chamou Ele o carro nem de trator, né? caminhão, eles chamam o carro Caminhão, de caminhão. 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 E nem correu o GP da Austrália, tamanha raiva da equipe italiana em cima dele. E falou que assim que ele parou, isso ele conta nesse podcast, a Elf, que é a fornecedora de óleo, e a própria Williams, a Renault, fez o convite para ele de correr por lá pela Williams em 92 e tal. E ele falou que não, ele queria tirar um ano sabático mesmo, mas ele assinou com a Williams em janeiro. Ele fala que entre janeiro e fevereiro de 92. Então, toda essa especulação lá que tinha, se o Senna entraria na equipe Williams e tal, quem seria o piloto se o Mansell saísse, não existiu nos bastidores, porque o Prost já estava contratado. E, logicamente, Sim. e outra coisa que ele conta, né? A primeira coisa que ele assinou foi realmente o veto do Senna. Eu falou assim, olha, eu nunca pedi para ser o primeiro piloto. Isso foi de 93 para 94 que o Frank Williams estava querendo colocar o Senna com ele, né? O Senna na equipe Renault e o Prost tinha na equipe Williams, e o Prost tinha mais um ano de contrato. E o Prost falou, olha, quando a gente assinou o contrato, a primeira coisa que eu pedi para você foi eu nunca pedi para ser o primeiro piloto, nunca falei isso na minha vida, mas eu não queria trabalhar com ele, com o Senna. Eu brigo com ele na pista, mas eu não quero ter ele na minha equipe. E Sim. eles colocaram isso no contrato do próximo. Isso realmente foi um veto do Senna. Caramba, eu não sabia dessa que ele tinha assinado a Nathan tão cedo com a Williams, né? Com mais de um ano aí de antecedência para começar a temporada que de fato ele ia começar, que era 93, É, né?
Muito curioso isso, né? E ele não quis de fato, né? Aquela coisa de 88, 89, marcou, né? Marcou muito, né? Acho que ele ficou traumatizado aí com essa briga interna aí dentro de casa, né? Sim, sim. Não, mas imagina o que que seria se o Prost e o Senna dividissem aquela Williams de outro planeta. Ali seria um campeonato. Se com o Senna na McLaren já foi um baita de um ano, imagina com os dois dividindo o mesmo carro. Ia ser Nossa, 88 parte 2. exato, exato, exato. Seria fantástico, porque a McLaren, já em 92, ela já não tinha um carro bom de chassi, né? E a Honda também já não estava nos seus melhores momentos ali, né? A Honda já estava, apesar de ter um motor muito potente, mas era um motor que dava problema, né? Um carro que o Senna ainda tinha câmbio semiautomático, câmbio manual ainda no começo da temporada, né? O carro foi evoluindo na temporada e mesmo assim o Senna terminou em quarto naquele campeonato, né? É, De 92. Foi um ano, acho que o pior ano do Senna na Fórmula 1. Coloco nem 84, acho que o 92 foi realmente o pior ano do Senna na Fórmula 1. E o equipamento, né? Não adianta. Se você não tem equipamento bom, pode ser o melhor piloto do mundo, não vai render, né, Nathan? concordo com você em gênero, número e grau, Carelli, porque só a gente colocar a primeira corrida de 92, esteticamente falando, o carro que o Senna correu não tinha nenhuma diferença com o 91, então esse era um carro igual. Era um B, Até né? O Reginaldo Leme fala na própria transmissão, esse carro ele foi testado em Silverstone algumas vezes, mas é o carro que o Senna ganhou um tricampeonato. E a Williams Exato, já com aquela máquina pronta. exato, exato. Câmbio semiautomático, motor com comando pneumático de válvulas, o V10 da Renault, né, que rendia ali 750 cavalos, mas um motor muito, muito elástico, muita retomada, né? E a suspensão ativa, essa parte de eletrônica da Williams que nem se fala, né? Foi o grande ponto aí de desempenho, né? No final da temporada de 91, o Senna já falava: olha, a Williams já está num outro nível. Se eu não me engano, foi antes da corrida da Alemanha. Ele fala isso naquele documentário que eu falei no R final, os anos do Tri. Sim, Ele fala: olha, a Williams está correndo, dá quatro rodas. Se quiser procurar, o documentário dá quatro rodas, os anos do Tri. O Senna fala: olha, a Williams está com outro nível. A gente não sei como é que a gente vai competir contra eles. Não dá para competir contra eles, né? é, exato, Em exato. 91 ainda. Pois é. Porque em 91, o Prost, aliás, o Mansell, ele tem uma segunda parte de temporada ali que chega a assustar o Senna, né? Ele encosta, né? Tem bons desempenhos ali, né? A primeira parte da temporada de 91, o Senna larga bem, né? Vai bem, e depois o Mansell vai recuperando, o carro vai melhorando, né? E aí, de fato, ele constata mesmo que a Williams seria o bicho-papão aí dos próximos anos, né? Sim, sem Mas, Nathan, dúvida. nós vamos falar de 93, e aí a gente elaborou aqui em parceria um roteirinho, né? Uhum. Nós tivemos muitas corridas boas, né, em 93, Nathan. E aí, vou deixar até aqui o convite para o pessoal que está nos comentários também colocar, se lembrar aí, a gente eleger a corrida que a gente acha que foi a corrida, a melhor corrida, a corrida que marcou a temporada, né? Uhum. Na época eram 16 provas, né, Nathan? Era um calendário muito, muito peculiar, né? Muito característico. Começava aqui no Brasil, depois ia para a Europa, aí depois fazia uma parte ali na América do Norte, América Central ali, depois voltava para a Europa e ia para a Ásia fechar a temporada ali, Japão e Austrália, né? Mas eu queria saber de você, Nathan. Você deve ter visto aí muitas vezes aí os reviews das provas, ter lido muita coisa. Qual, na sua opinião, foi a melhor corrida da temporada? Olha, não é por ser brasileiro, cara, mas a corrida de Interlagos é muito especial. Eu acho até melhor do que a vitória de 91, mas é opinião minha. Porque naquele dia, 91, o Senna tinha um carro, a Williams tinha um carro superior, mas a McLaren conseguia brigar de igual para igual. Ali a Williams já tinha um pouquinho de poder e tal. Mas em 93, a Williams era o melhor carro do grid, já tinha passado ali um 92 muito dominante. E o Senna largou na terceira posição. E não foi só isso. Se fosse só o Senna largando de terceiro para primeiro, seria uma vitória já muito histórica, porque o Senna conseguiria bater a grande Williams e tal e coisa.
mas pelas coisas que aconteceram ao longo da prova, porque o Senna consegue a segunda colocação na largada, passando o Damon Hill, toma uma punição de 10 segundos, um stop and go, não é nem um drive-thru, não. Tem que parar no box, teve que parar no box e esperar a, 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 Os 10 segundos, né? os 10 segundos se cumprirem, ele sair Sim. e remata de novo. Tinha caído de ter. O Rio chegou a passar de novo, antes disso, foi de segundo para terceiro. Acusaram, ele tomou essa punição de 10 segundos por causa de uma ultrapassagem ilegal em bandeira amarela, que a direção de prova acusou ele. E depois caiu a chuva. Indo em quarto lugar, começou a cair a chuva, o Prost escapou, bateu, e o resto foi com o Senna. O incrível foi isso, porque com a pista, a chuva forte já tinha caído, entrou o safety car, depois que a chuva começou a passar, o Senna tinha um ritmo melhor que o do Damon Hill, né? E a gente viu isso nitidamente. O Hill, acho que tinha carro, mas não tinha experiência para lidar com o Senna. Acho que o que fez o Senna ganhar aquela corrida foi o braço, porque aquele momento do Laranjinha lá, você passa. É um ponto de ultrapassagem interessante, a gente vê inclusive na Fórmula 1 de hoje, mas fazer aquela pedalada que o Senna deu de fingir que ir para um lado e ir para o outro, foi muito bom. Ele insistir assim, foi ultrapassagem de gênio, então vou dizer. E para mim foi uma vitória melhor que o Donington Park. Teve aquela primeira volta histórica, teve aquele troca-troca de pneu do Prost, teve o Senna dando uma volta no segundo colocado, na época era o Barrichello, né, que estava na segunda colocação no Donington Park, e também deu um apertão no Prost, teve aquela dele fazer volta mais rápida dentro do box, mas aquela de Interlagos para mim é especial, porque não mostra toda a habilidade de um piloto numa condição de pista que variou muito, variou até mais do que Donington, porque Donington foi garoa, parava, garoa, parava, garoa, parava. Lá caiu chuva mesmo em São Paulo, foi aquela chuva que, como diz Galvão Bueno, veio da represa. E a gente teve comecinho da era safety car na Fórmula 1, dois carros batendo na reta e o Senna passando entre os dois, assim. E teve uma outra que ele escorregou na curva do Sol, você lembra? Sim, sim. Escorregou, escapou, andou um pouco na grama e voltou para a pista. Voltou. Deu uma salvada, né? Uhum. Deu uma salvada, exatamente. O Nathan, você falou dessa ultrapassagem do Senna no Rio. Ele dá esse drible e interessante que ele pisa no molhado com pneu slick, né? Numa situação de virar o volante, né? De dar esse drible. E um car control, né? Um controle do carro fenomenal, né? Fantástico. Esse lance na freada antes do Laranjinha ali, né, Nathan? Não, e vai no Laranjinha num embalo, porque ele acelera e dá como se a pista estivesse totalmente seca. Dá um gás como se a pista estivesse totalmente seca. E antes, a gente até falar na volta, antes dele assumir a ponta, quando ele cruzou, ele estava chegando do Rio, e o Rio estava saindo do box. E ele freou, o West do Senna estava mais molhado do que essa curva do Laranjinha, do que essa curva do lado. E foi onde ele começou a armar o bote. Na hora que ele desceu, o Senna desceu com cuidado. Exato. E assim, com pneu de pista seca. Quem joga algum videogame aí, quem joga Gran Turismo, quem joga Fórmula 1, tenta pilotar de pneu de pista seca na chuva aí para você ver o quanto que é fácil. Pois é, com pneu frio ainda, né? Pneu gelado, né? Quer dizer, por mais que estivesse uma temperatura mais quente e tal, né? A gente está falando de março em São Paulo, mas mesmo assim pneu frio. Então, assim, para você perder o carro ali era muito fácil, né? Até porque os tempos de volta estavam muito baixos, a pista estava secando ainda, a pessoa estava arriscando muito a ponto de aquecer o pneu, isso é o meu ver. Então, eu acho que nesse tempo realmente deu para o pneu esquentar. Exato, já tinha um trilho ali, né? Um trilho se formando, né? E o Prost, ele escapa no final da reta, bate com o Christian Fittipaldi, que já estava rodado, parado, na entrada do S, né? Ali os dois abandonam, né? Nesse acidente, o Prost e o Christian. Já tinha tido um acidente na largada entre o Berger, de Ferrari, e o Michael Andretti, de McLaren.
um acidente ali na freada do S, aliás, uma pancada em que o carro do Andretti voa por cima do carro do Berger, né? Um acidente bem forte, né? E outras escapadas também durante a prova e tal. E você falou de safety car, né? O safety car, um Fiat Tempra, né? Sim. O carro que tinha sido lançado em 92, né? E marcou muito, né? Depois o Senna para na volta de desaceleração, o carro morre, a torcida vai para cima dele, né? Que aí tem até a célebre frase do Galvão, né? Senna nos braços do povo, né? E aí o safety car, o Tempra, resgata ele ali, ele volta para os boxes, ele fica até fora ali, né? Do carro, meio corpo para fora, meio corpo para dentro, acenando para a torcida, né? Com a bandeira do Brasil. Então essas cenas marcam muito, né, Nathan? Esse final de prova aí, segunda vitória do Senna em Interlagos, né? Marcou muito, né? Não, e ele demorou, marca muito o tanto que ele demorou para chegar no pódio. Porque a pista ficou parecendo o estádio do Maracanã, depois de um final de campeonato, depois de um final de Brasileirão. Então, que um time da casa ganha. Então, assim, você tinha ali a torcida invadindo, Senna realmente com meio corpo para fora, segurando naquele ganchinho do banco do passageiro e acenando pro povo, assim, do tipo, uma cena de herói mesmo, até helicóptero seguindo o comboio, porque era o Senna dentro do Pace Car, o Alex Dias Ribeiro pilotando o Medical Car, e tinha mais um carro ali que eu não sei quem era, mas eram 3 carros. Acho E que um helicóptero. era o Will, acho que era o Wilson Fittipaldi que estava pilotando um. Wilson Fittipaldi Jr. Sim, eu acho que era, não sei quem era, mas eram 3 carros assim. E essa imagem realmente marca muito ele subindo a curva do café com o braço erguido e com os dois ali em volta dele, ao lado dele. Não, marcou muito. Eu acho tanto, marca tanto quanto a imagem dele nos braços do povo, que foi sensacional. Foi a imagem que a Fórmula 1 viu e não teve igual. Em Silverstone fizeram uma homenagem assim pro Mansell, o pessoal invadiu a pista e tal, chegou perto do carro, mas ninguém carregou o Mansell quando ele venceu no GP da Inglaterra. Exato. A torcida brasileira é realmente apaixonada, mais apaixonada do que a torcida britânica. Diz que o britânico vive o automobilismo, mas espera um brasileiro ganhar para você ver o que é uma festa. Exato. Ele parou ali na frente, no final da reta oposta, no meio para o final da reta oposta ali, né? Na frente do setor G, onde normalmente fica ali a TAS, onde ficava, né? A TAS, onde fica ainda, né? A torcida Ayrton Senna, onde ficam os bandeirões, né? Uhum. E ali é o povo fanático, né? O povo maluco, doido, né? Então, foi a oportunidade para invadir a pista e fazer a festa, né? Sim, inclusive até mandar um abraço, não sei se está aqui, mas o meu tio estava lá. Meu tio, o Valeriano, que me acompanha nas corridas, estava lá nessa torcida, não me lembro agora se ele invadiu a pista ou não, mas ele me deu um álbum de fotos um tempo atrás que tinha ali fotos com Damon Hill, com Rubens Barrichello, e era um momento, né? A gente viu pelas fotos antes da corrida que já era o GP especial do jeito que aquela Fórmula 1 se comportava, né? Sim. Ô, Nathan, qual que é o perfil dele no Instagram? Valer Sayum. Valer Sayum. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. Acho que ele não entrou ainda. Vou ficar de olho aqui, eu tô com 2 telas. Depois vou ficar de olho. Se ele entrar, a gente manda um abraço para ele aqui, se ele entrar. Ô, Nathan, então, se você escolheu o GP do Brasil, olha que curioso, a minha escolha foi diferente, tá? A minha escolha foi o GP da Europa, em Donington Park. Foi a primeira prova e a única prova em Donington Park, GP da Europa, né? E mais uma vitória de Senna, né? Com chuva, situação parecida com Interlagos, mas como você falou, né? Uma chuva com frio, né? Uma temperatura mais fria, uma garoa ali, um chove para, uma coisa de pista mais escorregadia, né? Inclusive tem uma curiosidade, lendo aqui o anuário do Reginaldo Leme, olha, tá, que aliás está aqui o anuário, ó. Caramba, mostra aqui. Ah, essa é para poucos, rapaz. Tá aqui, ó, 1993.
Tem uma curiosidade, viu, Natan, porque aqui no anuário eles fazem um review de todas as provas, né? Tem um capítulo para cada prova, das 16 da temporada. E eles falam aqui que o Donington Park é uma rota de aviões, Uhum. de um aeroporto que tem próximo ali, né? Os aviões ainda estão em altitude baixa, né? Ou pousando ou decolando na final, né? Do aeroporto ali, na final, para pouso ou para decolagem. E tinha uma característica de muito óleo proveniente, né, do querosene, da queima dos aviões ali, né? Então, além da chuva, além da questão da chuva da pista molhada, essa questão de ter o óleo ali, mesmo que pouco, mas que contaminava a pista também. Então, além disso, a pista escorregadia. E o Senna fez muitas ultrapassagens ali por fora, né? Ultrapassagens arriscando, né? Principalmente na primeira volta, né? O pessoal fala que foi a primeira volta sensacional, né? Que ele saiu ali de quarto, quinto, e depois no hairpin ele ultrapassa o Prost e assume a liderança, né? Mas foi uma prova em que muita gente parou no boxe, o próprio Prost parou, inclusive aqui no anuário fala que ele parou, se não me engano, fez 9 pitstops. Foi uma loucura, uma coisa, né, absurda, assim. O Michael Andretti bate com o Calvin ligando no começo da prova também, se enrosca e sai da prova. Né? Mais uma prova que ele não termina a temporada, na temporada, né? Ele só vai terminar, só vai pontuar, terminar a prova na quinta prova dele no ano, né? Nós tivemos também o Hill andando bem, o próprio Damon Hill, né? E o Christian de Minardi andando super bem, infelizmente ele não conseguiu finalizar a prova, e o próprio Barrichello, né? Que em dado momento da prova consegue a segunda colocação, fica em segundo uma boa parte do tempo, e aí ele abandona a poucas voltas do final da corrida. Inclusive, muito se falou, né? Quebra, tal, mas foi pane seca, né? Pelos relatos aí. O próprio Rubinho disse que o próprio controle de tração ficava entrando muito por conta das questões, né, da condição de chuva tal, e isso acabou aumentando o consumo do carro, né, e ele termina a prova sem combustível, inclusive termina a prova depois, fica todo dolorido por conta do esforço, por conta da tensão, né, É. vai parar no ambulatório, né, mas é uma época que não tinha reabastecimento, era só troca de pneus, né, e ele fica sem combustível. E aí, outra prova fantástica do Senna, né? Vencendo. E aí tem a questão do troféu, né? Do troféu da Sonic, da Sega, que é a patrocinadora da Williams, né? Ele recebe o troféu. E depois até a McLaren depois faz um adesivinho e cola no MP4/8, lá no McLaren, que é esmagando o Sonic, né? Fazendo é, por conta das vitórias do Senna, né? Que ao todo foram 5, até aquele momento ele tinha tido 2 vitórias, né? No Brasil e em Donington. E uma menção honrosa, Nathan, além dessa prova de Donington que todo mundo fala, né? Que é uma prova famosa, eu vou fazer uma menção honrosa a Mônaco, que é uma prova que o Senna ganha também e bate o recorde. Você falou do Damon Hill, né? Falou de Graham Hill no começo aqui da live, e ele bate o recorde do Hill, né? Ele atinge as 6 vitórias e aí bate o recorde do Rio, que eram 5 vitórias. E aí, nesse momento, ele está, inclusive, super bem no campeonato, chega até a liderar o campeonato aqui, o Senna, nos pontos. Né? Então, vou deixar essa menção honrosa para Mônaco, 6ª vitória do Senna no Principado. São boas escolhas, sem dúvida. Essa de Mônaco aí, eu acho que foi uma corrida que mostrou um pouco da sorte de campeão do Senna, porque o Prost, aquele ano de 93, teve muita sorte de campeão. Estava inclusive revendo o GP da Inglaterra antes da gente entrar no ar. Sim. O Senna tinha um terceiro lugar garantido na prova. Aguentou aquele duelo com o Prost todo, perdeu o duelo na pista, o Prost ia ganhar a corrida, o Senna ia chegar na terceira posição. Só que dá uma pane seca. E ele termina na classificação oficial na 6ª colocação. E aquele dia o Prost ganhou, e a vitória valia 10 pontos. O Prost ganhou 10 pontos, o Senna marcaria 6, e vezes 6 marcou só 1, que era o 6º lugar. Exato. O Prost lá no GP da Alemanha
vinha na segunda colocação, ia marcar 6 pontos, daí morreu, estoura um pneu, né? Foi um pneu, na verdade, Isso. ele ganhou a vitória de presente. Nessa do GP da Inglaterra, o Rio ia ganhar a corrida também. Estourou o motor do Rio. O próximo teve, além do bom carro, teve a sorte de campeão, sim. Mas naquele dia o Senna teve a sorte de campeão e teve a sorte ali de contar com a besteirinha do próximo. O próximo queimou a largada. Foi Exato, punido, exato. e ele deu uma margenzinha para o Senna andar. E o Schumacher, que estava liderando, estragou, se não me engano, foi motor, né? Sim. E o Senna conseguiu ganhar a corrida. E aquela de Donington Park realmente não é minha favorita, porque para mim essa do GP do Brasil ganha por causa das condições que eu te falei, mas você tem ali não, é porque é irônico, porque o patrocinador da corrida era o Sonic. O Sonic, para quem não conhece, é um porco-espinho que corre muito rápido no mundo dos videogames. O Senna, naquele dia, principalmente na ultrapassagem sobre o Carl Wendlinger, ele foi o Sonic. Porque na curvinha descendo ali para a direita, com a pista molhada ainda um pouco, ele meteu por dentro. E para mim foi a melhor ultrapassagem, que ele dá um tiro para cima do Wendlinger e ganha a posição, que foi incrível. E no outro take, assim, na hora que mostra, o pessoal ainda tá respirando a ultrapassagem sobre o Wendlinger, né? A gente, né, vendo o vídeo, e os pilotos vendo a ação na pista, no outro take já mostra o Senna lado a lado com o Neymar Hill. Pois é. Muito rápido, né, Nathan? Cara, eu queria muito ter visto isso ao vivo. Eu nasci em 95, então não sei como é que foi ver isso ao vivo. Você tinha essa noção assim de quanto ele podia passar? Você acreditou que ele podia tomar ponta alguma hora? Não, não, Nathan. Tava assistindo, foi a primeira temporada, inclusive foi a primeira temporada completa que eu acompanhei, né? E assim, não dava, porque você viu o grid, ele tava muito atrás, né? E quando larga, sobe spray, você não consegue ver muito o Senna ali, né? Para mim seria mais um passeio das Williams ali, né? Porque, inclusive, a primeira filha era deles, né? Era Prost e Hill, né? Mas, não, de repente, ele foi muito rápido. Tanto é que o próprio Galvão, se você assiste a transmissão em português, o próprio Galvão ele se surpreende muitas vezes, né? Ele fala, Schumacher por dentro, Senna por fora. Ele dá uns sustos assim, né? Senna por fora. Quer dizer, ele também não estava esperando, ninguém estava esperando muito ali que ele ia dar esses passões, né? Uhum. E foi muito rápido. E já no hairpin antes, porque tem essa pista, o circuito de Donington que eles fizeram, é o circuito que não tem o S que já entra para a reta. Ele faz um S para a esquerda, pega o hairpin para a direita e depois faz uma outra para a esquerda, que é a própria curva de entrada do box ali também, né? E já no hairpin ele já passa o Prost, né? Já coloca de lado, na freada e passa. Então foi muito rápido. Então, assim, foi meio que. Acho que nem os pilotos que estavam ali na frente esperavam essa ultrapassagem. Foi uma coisa de decisão mesmo, assim, né? Vou para cima e vou com tudo, né? Sim, sim. O interessante é ver a câmera on-board disso, porque eu vi naquele documentário Uma Estrela chamada Ayrton Senna, eles colocam um trechinho da câmera, e esses dias eles colocaram no YouTube completo. Não sei qual canal que é. Acho que se você procurar Senna on-board Donington vai Vai ter. ter. Mas no Estrela chamada Ayrton Senna eles mostram o Schumacher dá uma empurrada nele, na Dá, largada. né? Não empurrada assim, Defende. proposital, mas ele só. O Senna tenta passar por fora, o Schumacher dá uma espremidinha. Dá E, uma e, espremida, dá ele, uma e, defendida. e ele consegue passar por fora mesmo assim. Não fez. Pois é. Tenta enfiar o carro por dentro? Não, ele enfiou por dentro, né? É, Enfiou exato, por dentro. exato. Não, Ele vai por fora, toma a espremida e enfia por dentro para passar o Schumacher. não, pois é, foi absurdo, assim. E Mônaco, Nathan, naquela época o treino livre era na quinta, né? O Senna dá uma pancada na Sandevote, na freada, Sim. né? E ele machuca a mão, inclusive, ele corre com bandagem na mão, né? A sorte é que a McLaren já tinha câmbio semiautomático, câmbio automatizado, né? Que era programável, né? Fazia as trocas para cima e para baixo ali com programação, né? E isso ajudou muito, né? Mas ele deu uma pancadinha, saiu com dor na mão, teve que fazer tratamento.
Inclusive, na época quem fazia a reportagem era o Roberto Cabrini para a Globo, né? E eu lembro de ter visto o Sinal Verde, alguma coisa assim, do Reginaldo Leme com o Roberto Cabrini mostrando a mão dele e mostrando a bandagem que eles fizeram na mão para dar uma protegida, né? Porque você imagina, Mônaco, né, com aquelas curvas, não deve ter sido fácil, né? Aham. Correr com a mão machucada, né? Principalmente Então teve setenta e esse. oito voltas, é uma corrida longa, 78 Pois é, voltas em Mônaco, pois é. chega Pois é. 1 hora e meia de prova daquele jeito, e em Mônaco tem muita troca de marcha para baixo, É, então o esforço é muito grande pois para é. para você Muita. descer, pra você exigir dos freios, baixar a marcha, é Exato, complicado. exato. Muito grampo, né? Loves, né? Que tem que Sim. travar o volante, né? Dar batente no volante, né? A entrada do túnel ali, a Portier, Porque, O S da saída do túnel, o S da exato. piscina, que tem É. uma, o S da piscina era mais apertado na época dele. Mas era A entrada da mais. Rascasse parecia uma entrada sempre parece, né? É, Hoje é do mesmo jeito, não mudou nada, mas tem umas imagens aí, principalmente de 92, quando você está brigando com o Manso, a entrada da Rascasse parece uma entrada de um estacionamento de garagem, de shopping. supermercado de shopping, né? É. Muito travado, né? Quando tem microfone na câmera, né? Uhum. Que tá em silêncio, só tem o barulho do motor, você percebe que o motor fica aquele, né? O motor querendo andar, né? Em baixa rotação e empurrando o carro, né? Uma coisa muito louca, né? Essa eu não vi, eu vou ver. É, É muito interessante. Não, eu vi sim no Pega do Senna com Manso, eu vi sim essa rotação, essa barra de rotação de marcha assim. você consegue ouvir o motor, né? Uhum. É, exato, exato, exato. Bom, falamos das nossas provas que a gente destacou aí, né? Da temporada de 93. Outros grandes nomes da temporada, Natan. Nós tínhamos um grid com nomes importantes ali, né, Natan? Vou Sim, falar alguns aqui, né? Por exemplo, Berger, né? Berger uhum. e Schumacher, acho que de frente ali, né? A gente falou do Rio, vamos falar do Rio aqui, mas nós tínhamos Berger e Schumacher, Berger na Benetton, Berger na Ferrari, Schumacher na Benetton, né? O Berger voltando para a Ferrari, né? Depois de correr na McLaren, Berger e Alesi, né? Berger e Alesi na Ferrari, numa época que a Ferrari não estava bem, né? Um jejum de títulos aí desde 79 com o George Scheckter e de vitórias, acho que desde 91, se não me engano, 92 também foi um 90, ano difícil para 90, a na Ferrari, Espanha. 90, exato, Jerez de la Espanha, né? Frontera. Jerez de la Fronteira. Então, você vê uma Ferrari com dificuldades, com crise. Cesare Fiori tinha assumido uma época lá, depois veio o Jean Todt, né? O Jean Todt veio do Endurance, né? Com a Peugeot, no final ali do grupo C, né? Ele foi campeão em Le Mans com a Peugeot e foi contratado pela Ferrari. Nós tínhamos a Benetton em ascensão, né, Nathan, com o Schumacher e com o Patrese, que vinha da Williams, o último ano do Patrese, né, final de carreira. E brasileiros, Barrichello na Jordan com motor Hart e Christian Fittipaldi na Minardi com motor Ford. Que mais? Tínhamos ali Johnny Herbert na Lotus. Tinha alguns nomes interessantes, né, Nathan? Zanardi na Lotus também. Zanardi. Tinha Michael Andretti vindo da Indy. No final do ano veio o Mika Hakkinen. Se a gente for contar assim, a gente teve o quê? Uns 5, 6 campeões disputando o grid. Né? Zanardi campeão da Indy, Michael Andretti campeão da Indy. E Rio, Schumacher, Senna, Prost. São 6 Exato, campeões de alguma exato, coisa, de categorias de alto nível. exato. É isso mesmo. Ó, pra E, você ter uma ideia, estreias de pilotos nesse ano. Rubens Barrichello, Michael Andretti, Luca Badoer, uhum. que estreou pela Scuderia Itália, Jean-Marc Gounon, que num lance muito chato para nós brasileiros, né? Substituiu o Christian Fittipaldi na Minardi nas duas últimas provas. Marco Apicci,
Pichella, italiano, que correu na Jordan. Aliás, a Jordan foi um festival correu na Jordan, correu 100 metros, Aurélio. Pois é, Marco Pichella. Aliás, o segundo assento da Jordan foi uma festa, né? Um A monte de gente gente pode correu. contar, a gente pode contar como uma estreia, né, porque ele participou do fim de semana inteiro. Pois Fez os treinos, fez a preparação para a corrida, mas em termos de GP, ele só correu aquela corrida de Monza e fez a primeira curva, né? Tentou fazer, né? Porque acabou batendo. Pois é. Ó, um abraço pro Bruno Vicária, Ô, Bruno, que a gente está falando de nostalgia. aí, rapaz. Nós estamos falando de nostalgia aqui, temporada de 93. A página do Instagram do Bruno Vicária é nostalgia pura. Aliás, está sensacional, viu, Bruno? Parabéns, viu? Olha, parabéns por todo o seu trabalho que você faz como jornalista e pela sua página no Instagram, que está, ó, nota 10. Tamo nota junto, 1000. já compartilhei muito a sua página, Bruno. Grande abraço para você. Parabéns. Parabéns, está muito legal mesmo. Ó, quem estreou também na temporada de 93, Pedro Lamy. Ele substitui ali o Zanardi depois daquela pancada que o Zanardi dá na Rouge, né, nos treinos. Dá uma baita pancada lá, o carro, só sobra o cockpit do carro, né? O Zanardi fica afastado e o Pedro Lamy, português, estreia também. Ed Irvine estreia no Japão, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, tem um episódio curioso. É uma estreia que vale a pena conversar um pouco mais, né? Vamos falar dele, que é bem curioso. E o Toshio Suzuki, japonês, que estreia no final do ano na La Russe, né? Na La Russe. Então essas foram as estreias. Aposentadorias, Natan. Ivan Capelli, que corria na Jordan, tinha feito a temporada de 92 na Ferrari, né? Depois de andar na March, na Leyton House muito bem, foi para a Ferrari e foi fritado na Ferrari, né? Não foi bem. Thierry Boutsen também, outro que sentou na Jordan também, aposentou, o belga Thierry Boutsen. Derek Warwick, última temporada dele na Fórmula 1, correndo de footwork. Alan Prost, né? Anunciou a sua aposentadoria no GP de Portugal, né? Assim que foi tetracampeão. Ricardo Patrese, também a última temporada. O Patrese tinha estreado em 78, Natan. Olha que temporada longeva do italiano, hein? E Fabrício Barbazza também, a última temporada dele na Fórmula 1. Ele que tinha corrido na Indy, e depois teve um acidente sério no IMSA, né, com o Ferrari 333 SP, e ali ele encerrou a carreira, né? Então essas foram as estreias e as aposentadorias de pilotos, né? Desses caras aqui, destaque para o Michael Andretti, né, que se aposentou com um pódio, né, em Monza, deu lugar ali para o piloto de testes que era o Mika Hakkinen. Outros vencedores de prova, Thierry Boutsen venceu prova, o Ricardo Patrese também venceu prova, né? E só Capelli, Warwick e Barbazza que não tiveram vitórias na Fórmula 1. Mas foi um ano bem agitado de pilotos, né, Nathan? Foi sim. Não, e ainda bem que a gente teve esse ano agitado nesse sentido, porque tem muita gente que fez história na Fórmula 1 nos anos anteriores que valeria a pena ficar até mais um pouquinho. Eu contaria de ficar até 95, 96, porque tem um pouco. São nomes bem conhecidos. Você falou do Ricardo Patrese. Ricardo Patrese tinha acabado de sair da Williams e estava ainda no alto nível. A gente estava até olhando aqui uma tabelinha nossa. Sim. E ele conseguiu um top 5 nessa temporada de despedida, inclusive 2 pódios. Exato. Exato. Claro, o Schumacher andou mais do que ele, fez o nome lá com o carro da Benetton Ford, mas o Patrese não fez feio. Isso que eu quero falar. Não. Porque não fez feio, não. Claro que ele pode de Silverstone ganhar de presente do Senna, mas a temporada inteira, você chegar numa quinta colocação é uma constância, né? Pois você fazer essa temporada inteira, você não ganha isso só por causa de uma corrida. Pois é. E tem um detalhe curioso, viu, Nathan? O Patrese e o Schumacher. O Schumacher ganhou em Estoril, né? Foi a segunda vitória na carreira dele, já tinha vencido em Spa em 92, né? E o Patrese e o Schumacher, eles tinham uma Benetton, né? Com motor Ford, e esse motor Ford, ele era uma evolução melhor que o motor Ford da McLaren. Sim. Então a McLaren também sofreu muito, e aí o mérito para o Senna, né? Pelo desempenho que ele teve no começo do ano, porque até em dado momento, a evolução do motor Ford V8
da Benetton era melhor que a evolução da McLaren. Depois é que a McLaren teve disponível uma versão que se aproximava ali da Benetton, né? É, Então, isso ajudou muito os pilotos da Benetton, né? eu ouvi falar que a Benetton usava o Ford normal, o Ford atualizado, e a McLaren usava o Ford Cosworth. Então, que era uma marca menor no sentido da Ford, na Exato. hierarquia da Ford. Então, as vitórias do Senna em Donington Park em Interlagos foram com o Ford Cosworth. Isso que É, mostra aí toda a potência, o talento do Senna e também vamos dizer, a versatilidade da McLaren em trabalhar com isso, porque mesmo assim, tem todo o caso do Michael Andretti envolvido no negócio, mas a gente teve aí Senna e Schumacher brigando muito bem, aí o Andretti dando os primeiros passos, mas não classificando tão atrás do Senna. A gente está falando da Fórmula 1 de 26 carros, então o Andretti, se fosse hoje, não ficaria fora no Q1. exato. A McLaren conseguiu se virar numa circunstância ruim que tinha. Isso que que eu tenho para destacar. Pois Porque, é. E eu vou te falar, viu, Nathan? Esse carro da McLaren, o MP4/8, também o chassi era muito bom, né? E a McLaren conseguiu, naquela época, também melhorar muito a eletrônica dela, de controle de tração, e suspensão ativa e câmbio semiautomático, né? Vou até ilustrar o carro aqui, ó, da coleção da Fórmula 1 que saiu aqui nas bancas. Não sei se saiu quando você estava. Acho que você estava no Rio, né, Nathan, quando saiu essa coleção. Não sei se saiu lá no Rio ou aí no Planalto Central. não, Esse carro aqui, o MP4/8, né? Aqui ele está sem a livre da Marlboro, uhum, tá como se fosse o carro da Austrália aqui, né? A versão que uhum, correu a Austrália, que o Senna ganhou, inclusive. Mas esse chassi também era muito bom, viu, Nathan? Pelo que o pessoal fala, sim. o que faltava mesmo era potência, né? Eu estava até conversando com o Ricardo Arcuri uns dias atrás, a gente falando sobre a evolução da McLaren em 92 para 93. A Ó, gente tem esse bate-papo legal. aí durante os dias da semana. E ele me explicou uma certa coisa. O final de 92 para a McLaren foi muito bom. O carro já tinha evoluído bastante e tinham conseguido preparar para 93. Esse era o nosso tom da conversa lá. Sim, E quando a temporada começou, deu para ver isso. A McLaren não estava tão atrás da Benetton quanto estava em 92. Lá, o sim, Schumacher, inclusive, terminou na frente do Senna. exato. Nessa época, o Senna pôde brigar um pouco mais por causa disso. Então, era um carro muito bom. O Prost, inclusive, fala isso nesse podcast. É, O Prost revelou muitas coisas, inclusive a vinheta do podcast, para quem não viu e quer ver. Veja o Alan Prost, escute as histórias, veja ele revelar alguns segredos. legal, e, é e um legal. dos segredos. E um dos Não, legal, legal isso. não, um dos segredos que ele fala é que ele sim testou o carro do Senna no final da temporada, depois que ele aposentou, que tinha aquela sondagenzinha da McLaren em cima dele para Sim, correr em 94. E ele testou o chassi com o motor da Peugeot. Mas ele falou que era um carro muito bom. sim. Então, ele falou, o meu motor era melhor do que o motor dele, mas em resumo, o chassi era bom. O chassi era bom. O chassi era bom. A McLaren correu com o Ford só esse ano, né? E chegou a testar o motor Lamborghini V12, né? Uhum. Acho que se não me engano, em Estoril, com o Senna e com o Hakkinen, inclusive é uma foto do carro todo branco, né? Eles O tiveram que pessoal que até. fala. Desculpa, o É, pessoal que fala, Carelli, o é, pessoal que acha que é meme, aquilo lá não é meme, que aquilo lá não é montagem, aquilo lá não é. Aquilo lá foi um teste que você não fez um carro todo branco mesmo. Assim como a Ferrari toda preta do Schumacher, não é uma montagem. exato, exato. Bem lembrado da Ferrari, é verdade. Inclusive, pessoal jornalistas, né, que cobriram, contam que tiveram que até estender um pouco o chassi na seção traseira, porque o motor era maior, um V12, né? O McLaren MP4/8 era feito com um V8, menorzinho, né? O Senna gostou da potência e tal, mas o negócio não vingou e eles acabaram fechando com a Peugeot em 94, um motor que foi a princípio muito problemático, é um motor que era oriundo do campeonato de marcas, que já tinha um regulamento de motor 3.5 com comando pneumático de válvulas, V10, né, aquele regulamento que a FIA colocou, que acabou até matando o grupo C ali em 93, mas era um motor oriundo dessa geração dos motores do grupo C,
E o motor muito problemático, em 94 quebrou muito, explodiu muito, né? Você vira e mexe, vira esse motor em labaredas ou em fumaça aí nas provas de 94, né? É. Mas o chassi de fato era muito bom, né? Então a gente teve aí esses nomes, nós tivemos a estreia, na verdade, a última temporada da Scuderia Itália, que correu com o Luca Badoer, que nós falamos aqui, e o Michele Alboreto. Eles utilizavam um motor Ferrari de evolução anterior, Nathan, mas o carro era muito ruim. Era um carro, um chassi Lola, uma parceria da Lola com a Scuderia Itália, e o carro invariavelmente não classificava, né? Ou abandonava, enfim, o Badoer e o Balboreto sofreram com esse carro aí, e foi a última temporada dessa equipe, Scuderia Itália. A March chegou a inscrever o carro, chegou a inscrever dois pilotos na etapa inicial em Kyalami, mas não cumpriu, né? Então essas foram as despedidas e a estreia da Sauber, Nathan. Estreia Sim, da Sauber com motor Mercedes. O que você tem para sim. falar da estreia da Sauber aí, Nathan? Vou falar que é uma equipe que remete aos dias de hoje. A Sauber está voltando agora. Então, para quem quer saber que é a estreia, que foi a Sauber, é só olhar aquela temporada 93, que começou toda a história antes de virar BMW, antes de virar Alfa Romeo e antes de virar a Sauber convencional que a gente que vira e mexe e volta para a Fórmula 1. Aquilo lá que começou tudo. E foi também, cara, ele é a volta da Mercedes às competições da Fórmula 1 depois do Exato. acidente de Le Mans. Nossa, foi em 55, 55, 55. 55 até 93, a gente tem aí mais de 30 anos, quase 40 anos da retirada, entre a retirada e a volta. Exato. 38 anos nas minhas contas aqui. Bem Realmente lembrado. foi um momento bem emblemático para quem é fã de automobilismo. E foi uma equipe que também não fez feio, porque foi o que garantiu o JJ Leto na Benetton no outro ano. Pois é. Uma equipe que você falou tinha pré-classificação, tinha mais de 26 carros, tinha 26 carros da grid aí por baixo, uma categoria. A gente teve aí as duas equipes terminando, o Leto terminando 13º, o Vendlinger terminando 14º. E os dois fazendo Pois é. uma ceninha ali de encaixar, de brigar junto com a Benetton, né? Pelo menos Pois é, pois é. pelo menos na etapa de Donington Park foi isso. Os Vendlinger na frente do Schumacher. Pois E é. assim, era uma equipe que revelou gente boa, né? O Leto foi para Benetton e o Vendlinger era uma grande promessa para a Fórmula 1. Se não tivesse sofrido aquele acidente em Mônaco, seria um piloto que subiria assim, de categoria de equipe, quem sabe correria numa McLaren, numa Benetton, numa Ferrari. Na Ferrari estão pedindo demais, mas quem sabe uma equipe que merecesse um pouco, que tivesse um carro melhor. Ô, Nathan, você falou do Wendlinger. Ele é da mesma geração do Michael Schumacher e do Heinz Harald Frentzen. Eles eram Sim, os boys, né? Os meninos da Mercedes ali, quando a Mercedes corria com a Sauber no Campeonato Mundial de Carros Esporte, né? Do Mundial de Grupo C. Eles eram os pilotos ali, os pupilos da Mercedes ali naquele momento, né? E essa geração, muitos falavam que o Wendlinger era até mais rápido que o Schumacher em dado momento ali da carreira, né? Então, uma sim. geração muito boa, né, Nathan? Muito boa, muito boa. Essa do Vettel eu não sabia que era mais rápido que o Schumacher. É, Caramba! pois É é. porque o Schumacher teve uma história na Fórmula 1 bem discreta para o público mundial, porque a gente sabe que o Schumacher chegou a correr até Alemã antes de entrar na Fórmula 1, teve essa parceria toda da Mercedes, inclusive o final de carreira dele, lá no 2010 para 2012, até 2012, ele fez como retribuição a Mercedes por ter ajudado ele naquele comecinho. Então é uma coisa que liga muito esses dois mundos, da década de 90 para a década de 2000, e realmente foi um negócio bem interessante desses dois pilotos, porque a gente falou tanto, inclusive foi um vídeo que a gente compartilhou ontem, lá eu e você no Instagram, que a Fórmula 2 tem pouco espaço para trazer pilotos para a Fórmula 1. E né, essas joias da Mercedes, Vendlinger, Frentzen e Schumacher, os três foram para a Fórmula 1 e duas equipes boas. O Frentzen chegou a ajudar o Villeneuve na disputa do título de 97.
Na Williams, exato. Né? Isso. Exato. Não, correu, estreou em 94, se permaneceu até 2003. 2003. Isso. Pois Então, é. foram três pilotos que tiveram espaço ali para entrar na Fórmula 1. E não passaram, Exato. é O incrível, Natan, não passaram pela Fórmula 2, pela Fórmula 3000 na época. pois é verdade, é verdade. Eles tiveram destaque em carro esporte e tal, pô, andaram bem na Fórmula 3, os três, né? E foram direto para a Fórmula 1, né? Dado o destaque que eles tinham, né? Uhum. O Nathan, o Sauber Mercedes de 93 é, é o carro, deixa eu ver qual que é o nome dele aqui, o Sauber C12. Cara, que carro bonito, hein? Você deve ter visto foto Sim, dele aqui. Eu vou sim. recorrer ao anuário aqui. Vou colocar a foto dele aqui. Um carro todo preto. Olha que bonito. É. É um carro. É um preto que lembra um azul escuro. Se você olha assim, em Isso, alguns pontos. exato, exato. Motor V10, né? Motor Mercedes V10. É, um motor que depois equiparia a McLaren em 95, né? Ele continuaria na Sauber em 94. A McLaren deixa a Peugeot em 94, faz uma temporada só com o Peugeot, e aí em 95 entra o Mercedes, já com o Hakkinen ali, né? E esse motor, a evolução desse motor traria ali, né, os dois títulos para o Hakkinen em 98 e 99 com a McLaren, né? Uhum. Então é uma história que começou aí que foi muito E vencedora, né? sabe qual que é o mais incrível? É que o Leto chegou a ganhar uma corrida naquele ano. Não de Sauber, mas de bicicleta em Interlagos. Essa eu não sabia Teve, não, um, hein? Legal. não, teve uma corrida de bicicleta antes da corrida de São Paulo e o Leto ganhou. Olha só que legal. Não sabia não. Que curioso. Legal, legal. Você sabe, Nathan, olha que legal. Você me fez lembrar uma outra coisa. No Canadá, lá em Notre Dame, né, na ilha de Notre Dame, Montreal, tinha a regata dos mecânicos, né? Eles Sim, montavam, os mecânicos montavam, pegavam peças, tal, faziam os caixotes, faziam umas embarcações, e no lago que tem atrás da pista ali, eles atravessavam, né? E tinha essa regata, e todo ano tinha disputa, e saiu o vencedor lá, a equipe McLaren foi vencedora, a Sauber, enfim, a era uma Tyrrell chegou a tradição, né? ganhar. A Tyrrell, né? A É Jordan muito chegou a curioso. ganhar. É uma comissão muito democrática. Tentaram fazer isso, recriar isso em Montreal também. Em 2017 fizeram outra versão disso. A McLaren, que não vencia nada, ganhou. Ah, que barato, né? Tava com, Outros tempos, né? Outros tava tempos. com um carro porcaria lá em 2017. Vinha de um ano difícil, 2015, 2016, e ganhou 2017 a corrida essa A, a- regata improvisada. a regata dos mecânicos, muito curioso, né? O Natan, Ah, a gente não pode, a gente fala de 93, a gente não pode deixar de falar do susto que a gente teve com o acidente do Christian em sim, Monza, né? sim. Realmente foi. Eu cheguei a relembrar isso no primeiro ano que eu fiz o RV na blog, em 2011. E esse acidente que me impressiona até hoje, cara, porque o Christian deu um looping no ar e cai com Pois é. cai com a roda traseira no chão, se eu não me engano, é a roda traseira direita. Bate com a roda traseira direita no chão, bate no chão de novo e sai andando com o bico com a suspensão torta, com o bico do chão de novo. E a imagem dele chegando é assim. A imagem da capotagem dele chegando é emblemática para aquele ano de Ele, Fórmula 1. ele cruza a linha, né? Ele cruza a linha, cruza, Impressionante, né? cruza capotando. Não, depois de capotar, bate no chão e aí ele cruza a linha. E aí cruza a linha, né? Uhum, e para logo Impressionante, depois. Mas impressionante, impressionante. uhum. E assim, eu vou falar que não foi um ano difícil assim para ele, pegou a Minardi ali, mas foi um ano melhor do que 92, na minha opinião, porque 92 estava começando ali a temporada e tal, começando a carreira dele na Fórmula 1. 93 ele pegou essa Minardi e foi quarto colocado já na primeira corrida do ano, Pois é, Kyalami. Essa de Interlagos ele acabou rodando, fez a opção errada, mas quem não faz opção errada na vida na Fórmula 1? pois é. Então, e essa de Monza, ele fala, inclusive, com a live do motorsport.com, que o Martini mexeu um pouco antes o carro. Sim,
Esse ponto Não sei se você viu essa abalou, nota. abalou eu vi, ele falou, e esse ponto ele abalou a relação deles, né? Tanto é que acho que Aham. eles não se falaram mais durante o ano e tal, porque realmente foi, ele mexeu num momento que não poderia, né? É, Foi bem, bem, bem complicado. não, não foi, não, para mim não foi culpa do Christian, acho que olhando assim também, não é por ser brasileiro também, não é nacionalismo, mas é só ver a imagem, eu acho que o Martins deu uma pequena fechada nele. Foi, deu mesmo, deu mesmo, E, deu mesmo. e aqui, O, aham, não, foi bem sacanagem mesmo, né? Porque aquela coisa, o Pierluigi Martini, italiano, na Itália, aquela coisa, não vou deixar passar, tal, mas tudo tem limite, né, Nathan? Tem coisa sim, que você não pode fazer, que você vai colocar em risco, colocaria em risco até ele, inclusive, em dado momento, né? é, não, ficou para a história também essa chegada do Martini, que eles não dão a capotagem do Christian só, eles falam dessa. Muita gente fala dessa disputa, dessa chegada das duas Pois Minardes. No, é, eles dão meio que dão ênfase às duas histórias, tanto ao movimento do Martini quanto a capotagem do Christian. Mas esse de Interlagos é interessante porque ele toma uma bronca do Wilson Fittipaldi. Tem até uma reportagem do César Augusto, repórter da Globo, não sei se ainda está na Globo, mas é. ele fala isso logo depois, mostra o Wilson Fittipaldi saindo do ponto que ele estava assistindo a corrida, irritado, e Nossa, depois ele conversa com o Christian, assim, mas do tipo, cara, o que aconteceu? Como é que foi isso, né? Porque realmente antes quando o Prost não entra no box, o Christian também passa. Então pois é. foi um erro coletivo. O Prost até rodou pior do que o Christian, porque É, o Christian rodou na entrada do Ayrton Senna, ele rodou, ele ia fazer a curva e rodou. O Prost foi escorregando, não tomou água. Quem for olhar vai ver, não, ele cruza a linha, a gente escorrega, 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 escorrega e bate no Christian. é Ele isso mesmo. escorrega, eu acho que ele escorrega uns 100 metros ali de toboágua. Pois é isso mesmo. Passa do ponto e vai escorregando até acertar a Minardi, né? Mas é O, o, na, engraçado, né? é, Não, mas é engraçado o Prost não entrar com a sabedoria toda dele de Fórmula 1, 3 títulos experiência, mundiais, pilotando um carro de Fórmula 1. Como é que ele espera uma ordem de equipe para entrar no box? Que a equipe falou para ele fora, falam que ele disse que teve um erro de comunicação, fala que a sim. equipe chamou ele para o box e ele entendeu ele entendeu que não era para entrar. Não, Mas na verdade a equipe estava falando que tinha água demais entrando no box, então era para ele entrar, tomar cuidado, mas entrar. pois é. Não sei como é que ele não entrou. Não, pois é. Não, é muito louco isso, porque já estava, no ponto que ele passa na entrada do box, já estava um dilúvio de proporções bíblicas ali, já estava uma chuva que você não via, já não enxergava para frente, né? Uhum. Foi uma decisão muito, muito errada mesmo, muito louca. Aquele dia não foi aquele dia foi um aluno, não foi professor. Foi, não foi professor. É isso aí. Foi O, o- aluno da quinta série. é, pois é. De fundão, né? Aluno de fundão. Aluno do fundão. O Nathan, você foi cirúrgico, viu? Realmente, eu concordo. A temporada de 93 do Christian foi melhor que a de 92. Inclusive, ele andou bem em Mônaco, com dicas do pai, Wilson Fittipaldi pai, porque o Wilson pai também andou bem em Mônaco com o Brabham, só não chegou no pódio porque teve problemas com o carro em 73, se não me engano. O Wilson tinha uns atalhos, tinha uns traçados diferentes que ele passava as dicas para o Christian. O Christian andou bem em 93, andou bem em 94. Aliás, a Aeros em 94 era um carro muito bom até a FIA promover aquelas mudanças de regulamento depois dos acidentes do Senna e do Wendlinger, né? O carro depois disso ficou muito ruim, mas até então era um carro muito bom. O Christian relata isso também nos podcasts que ele participa, né? Mas realmente foi uma evolução, né? Foi uma evolução do Christian aí. E em 93 ele fez milagre com aquele carro, viu? Porque o motor não era um motor de ponta e o carro também não tinha eletrônica, não era um carro, né, ali que permitia ter bons resultados. Fazia milagre, né, com o que tinha, né? Sem dúvida. Era Minardi, né, Carelli? Pois é, pois é. Era Qual que milagre. era a desculpa do carro? Era Minardi. Só isso já. Não tinha o que falar.
a Minardi tem esse folclore de ser uma das equipes mais baixas da Fórmula 1 da história. Tanto que hoje é lembrada como isso. O mundo inteiro fala, nossa, olha a Minardi. A Minardi, o pessoal lembra como equipe exarona. A Minardi virou esse sinônimo mesmo, né? De carro de fundo de grid, de carro lento, né? E outras equipes italianas também tiveram um pouco dessa pecha, Forte Corse, Fundo de Metal, e aí por aí a gente pode lembrar algumas aí de fundo de grid, né? Ô Nathan, e aí no Japão, prova que o Senna ganha, o Senna ainda ganha Japão e ganha Austrália, né? O Japão é uma prova com chuva também, uma prova com condições de intempéries. Estreia um irlandês na Jordan, Maluco. maluco, chamado Ed Irvine, né? Um irlandês com o capacete laranja e verde, com um desenho muito parecido até com o desenho do próprio capacete do Senna. É um piloto que fez carreira, uma boa parte da carreira no Japão, então ele conhecia muito bem ali Suzuka, né? E ele pontua na primeira prova dele, mas tem um lance, né, Nathan, de entrever na pista, dentro da pista e fora da pista com o Senna, né? Sim, ele disputa posição com o Senna. Entre aspas, né? O Senna dando uma volta nele e ele tentando voltar. E o Rio acompanhando tudo isso de camarote. O Rio estava lá atrás, uma volta atrás também. Ia tomar uma volta do Senna e a câmera do carro do Rio acompanhou aquilo tudo pra gente. Um pedaço dessa grande disputa. Eu acho que foi o Senna tricampeão do mundo, conhecendo o circuito do Japão do jeito que ele conhecia, né, na palma da mão, e o Irvine mostrando todo o conhecimento dele da Fórmula 3 japonesa. Então, foi um duelo de titãs. Não tem como falar, como desmerecer esse duelo, assim, o que ele fez nos carros ali, estava uma volta atrás, mas o Irvine foi corajoso em todos os sentidos da palavra. Foi louco por arriscar contra o Senna e foi louco também por arriscar essa condição de pista. A pista estava secando e ele fazendo esse alvoroço aí. Então, realmente foi um momento. Foi muito louco. E aí, ó, você tem uma noção, né? Rubinho foi quinto, então marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1, né? E na temporada, marcou 2 pontos. Naquela época era 10, 6, 10, 6, 4, 3, 2 e 1, né? A pontuação do primeiro ao sexto. O Irvine terminou em sexto, marcou o seu primeiro pontinho, o primeiro ponto dele na Fórmula 1. Saíram os dois do carro, o Senna foi tirar satisfação, acho que teve uma discussão ali, e o Senna foi para as vias de fato e acertou um soco no Irvine. Olha que coisa maluca, né? Você já viu a gravação do áudio? Tem esse áudio gravado? Não ouvi. Nossa, rapaz do céu. É porque o que contam, inclusive uma versão do Projeto Motor, um canal aqui do YouTube. Eles contam essa cena toda e diz que o Senna estava relativamente tranquilo com essa história, depois da corrida. E o Berger conversando com ele, que falou, nossa, mas esse Irvine é louco, hein? E o Berger meio que pôs pilha no Senna. Olha! Essa foi a versão que teve contada pelo Projeto Motor. E falou, não. Aí o Senna, louco dessa história, com essa conversa, acho que os dois falaram um pouco de situações de pista, conversando algumas partes técnicas ali. O Senna, depois dessa conversa, foi lá para o box da Jordan e aconteceu esse momento aí que você falou. Mas a voz do Senna era muito. Nossa, a voz era muito irritada. O Irvine tranquilo falando, mas eu nunca te pôs em perigo. O Senna falou, você nunca me pôs em perigo? Você nunca me pôs em perigo? Mas é assim. O tom de voz do Senna não foi um tom amigável. Quem gravou isso foi um jornalista inglês chamado Adam Cooper. E essa conversa tá aí. Já saiu na internet aí. Curioso, depois eu vou dar uma olhada. Ó, no anuário aqui, Nathan, eles pinçaram algumas frases de entrevistas aqui, né, desse momento aqui. Então, o Senna justificando o soco que deu no Irvine. Vou transcrever aqui a fala do Senna. Eu tive que sair da pista 3 vezes, enquanto ele e o Rio brigavam. Poderia haver um acidente. Eu tentei explicar isso, mas ele não me escutava. Olha lá. Ficou quente o negócio.
Aí o Irvine, quando vi que ele ia me dar um soco, percebi que poderia ganhar muito dinheiro com isso. Ele vai ver o que espera, né? Falando sobre o supapo que ele recebeu. Aí o Senna de novo sobre o Irvine. O cara veio aí na pista, né? O cara veio pra cima de mim como um lunático. Ele é um idiota, um demente, maluco, não tem ideia do que é uma corrida de Fórmula 1. Olha que forte, hein? E aí o que você falou aí, Nathan, ó, que o Irvine falou defendendo as acusações. Não o coloquei, né, o Senna, em risco. Sequer toquei nele. Então ele se defendendo muito alinhado com o que você falou aí desse áudio aí, né? Então foi muito curioso, né? Essa estreia do Irvine estreou já em grande estilo, né, Nathan? Sem dúvida. Não, e foi o que chamou a atenção da Fórmula 1 do ano seguinte, porque em 94 ele se envolveu em outra, na primeira corrida. Pois é, pois é. Então foi em 3 corridas e teve dois momentos marcantes nisso. Foi o. Vamos comparar ele ao Romain Grosjean de Boa, 2012. O Romain Grosjean de 2012. Ninguém queria estar perto dentro da pista. pois é. Era o famoso imã de problema, né? É o famoso imã de Isso. problema. Esse acidente de 94 que você lembrou aí, era ele, de Jordan, aqui no Brasil, né? Aham. Freada na reta oposta. Irvine, Eric Bernard de Ligier, Irvine de Jordan, e o Martin Blundell de McLaren. E dado momento, o carro do Verstappen, ele se enrosca com o Verstappen, Verstappen pai, né? Jos Verstappen se enrosca com o Irvine, decola, bate no capacete, com a roda no capacete do Martin Brundle, né? Um acidente bem feio, o carro gira no ar e no final, na reta oposta de Interlagos, 94, inclusive o Irvine é suspenso depois, uma prova suspenso por conta desse acidente, né? Então ele era muito afoito, né? Um cara muito nesse início de carreira aí muito afoito, né? O que parece que ele empurrou a Ligier e a Ligier empurrou o Verstappen. E o Verstappen voltou para cima do Brundle, que não tinha nada a ver com nada. Exato, exato. Um Foi acidente bem, o que parece não estar aí na imagem, quem quiser ver. Ele, é, ele divide a curva, ele dá uma guinadinha para a esquerda, e essa guinadinha para a esquerda começa tudo. é, É um aí que dá efeito o problema. dominó. Efeito dominó. E a pancada que o Brundle recebe no capacete é algo impressionante, né? O que a cabeça dele mexe, né? Naquela época, até os ombros ficavam para fora do cockpit, né? Era uma Uhum. época que não tinha a proteção lateral, não tinha ralo, né? Enfim, estavam muito expostos. E ele toma uma pancada no capacete que, olha, vou te falar, viu? Deu muita sorte de ter uma lesão mais séria ali, né? Essa E o eu Irvine foi vi, isso, né? eu vi foi a do Verstappen, a aterrissagem do Verstappen em uma roda, já aterrissando em cima perto da brita ali da curva do lago. Exato. É isso mesmo. É Mas isso mesmo. ele, É, o choque que ele dá com o Martin Brundle é violento. Eu não sabia que tinha batido no capacete ou não. Eu vou dar um zoom ali depois para ver. é, Agora o YouTube tem como dar zoom, então você pode ver mais detalhes que você não viu antes. exato, exato. Bom, e aí chega o final da temporada, tem essa prova do Japão e o Senna vence na Austrália, né, Nathan? E aí, despedidas, né? Despedidas do Prost da Fórmula 1, despedida do Senna depois de uma jornada muito vitoriosa com a McLaren, uma jornada de muita alegria, né, com a McLaren. E ele vai finalmente para a Williams, né? Que ele tanto queria, mas aí tem uma questão, duas questões aí, né, Natan? Uma questão de mudança de regulamento e uma questão de que aquela rivalidade CN-Prost, ela meio que dá uma trégua aí, né? Sim, O que você tem para falar sobre isso, Natan? sim. Foi uma corrida assim, igual a formatura de escola ou de faculdade, vamos dizer aqui. Que foi o fim de um ciclo. O Prost encerrando a sua carreira na Fórmula 1, tendo aquela despedida honrosa, que ele merecia como tetracampeão do mundo e tal. O Senna despedindo da McLaren depois de 5 anos, desde 88 ele estava lá, e foram 3 títulos mundiais, conseguindo a 35ª vitória, e depois de um ano daquele, que brigou até o final, precisava garantir o vice-campeonato na última corrida, e foi fazendo um fim de semana dominante, porque acho que para mim, na minha opinião,
foi o fim de semana mais dominante que ele teve naquele ano, porque os outros ele teve que brigar contra as Williams. Dessa vez ele conseguiu fazer a primeira pole dele na temporada, conseguiu largar bem, conseguiu se manter ali na ponta. Foi uma corrida que ele tocou na ponta dos dedos, como diria Galvão Bueno também. Tocou tranquilamente. E não teve nem Irvine para parar no meio do caminho. Então, então foi uma corrida tranquila, foi uma corrida mais pela festa do que pela emoção mesmo. Acho que a última corrida emocionante assim, que a gente teve alguma coisa acontecendo foi a do Japão. Teve não só esse momento do Irvine, mas teve essa história da pista secando, voltando, da chuva leve caindo, da pista secando de novo, do Senna passando próximo. Não, no outro ponto que não é muito comum passar, naquela curva antes da curva Expo, que é aquela descidinha ali que você não tem muito ambiente para ultrapassagem, você não foi lá e meteu e vai passar. Acho que foi por dentro que ele passou. Foi, foi. O Galvão falou, olha quem está na frente dele, olha quem está lá na frente dele, né? Que já foi o Senna. Pois é. Teve o Schumacher batendo no Berger no Rio. É isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. E aí, né, Nathan, no pódio da Austrália, final de temporada, nós tivemos na primeira colocação o Senna, na segunda colocação o Prost e em terceiro o Hill, né? Então foi isso, demos o Hill em terceiro. E aí tem aquele gesto, né, da reaproximação, né? Sim. Que o Senna puxa o Prost para a primeira posição do pódio e aí tem aquele abraço, né? Aquela reconciliação, digamos assim, né? De tudo que passou, né? Depois de todas as brigas, todos os duelos, né? Os dois campeões ali no topo do pódio, meio que simbólico, né? E a gente não imaginaria o que ia acontecer o ano que vem, então isso no final acabou marcando muito, né, Nathan? Foi no degrau mais alto, porque o Senna puxou o Prost ainda para o degrau mais alto. E eu vi essa cena alguns dias atrás. O Senna estava muito sério ainda quando fez esses gestos. Ele fez de coração, fez com muita alegria, inclusive aquela do parque fechado. Eu acho sensacional aquela que ele espera tanto o Rio quanto o Prost para poder subir os três poderem subir para o pódio. E ele passa o Rio, ele cumprimenta o Rio, passa o Prost, ele cumprimenta o Prost. E aquela cena, para mim, já foi um marco. E nessa do pódio tá meio sério, mas na coletiva de imprensa que os dois se soltam, né? O Senna dá um sorriso, o Prost também. Tem foi aquela foto que eu coloquei um tempo atrás aqui no meu Instagram, Sim. dos dois tendo aquele momento realmente de confraternização. Passou todo o estresse da corrida, passou todo o estresse de toda aquela rivalidade, foi um momento de curtir. E o Senna até brinca, inclusive saiu né, foi uma dos cortes que saíram no filme Senna, lá, que é daquele documentário de 2010. Ele fala, olha, o repórter pergunta para ele, você, o que o Ron Dennis te disse na hora que desceu do carro? Ele, não é muito tarde para mudar de ideia. É, Então, ali aquela coletiva já está no clima descontraído. sim. E o Senna curtindo o final de temporada, o Price também. Isso não teve. Acho que foi um dos momentos mais bonitos ali da história da Fórmula 1. Momento que os dois gênios fizeram as pazes e que a gente teve aí um final festivo. Depois teve aquele show da Tina Turner lá com os que o Senna apareceu, mas antes disso o clima já estava legal entre todo mundo. O Rio que apareceu muito pouco. É, Não ia ser três campeões do mundo se divertindo ali no final de temporada. E vão. Aqueles pódios, na verdade, né, dos dois últimos do ano. Se a gente não colocar os que o Schumacher participou, mas a gente teve aí, ó, no Japão, 2 títulos do Hakkinen, 3 do Senna, 4 do Prost. Então aí 7, 9 títulos mundiais. No GP da Austrália também são 7 títulos, 3 do Senna, 4 do Prost e 1 do Rio, 8 títulos. é isso aí. É isso mesmo. Então, assim, eu falo pode dos campeões, mas aí os 7 do Schumacher que a gente coloca aí, que foram
que foi o ano que ele começou a aparecer também. E o Schumacher era a grande estrela, inclusive a grande estrela da Ascensão, inclusive foi um comentário que o James Hunt fez na última corrida dele, foi com o Senna duelando com o Schumacher, ele falou, olha, isso aí um duelo importante, o grande Ayrton Senna contra a estrela em ascensão, Michael Schumacher. É, pois é. O Schumacher era a grande esperança desde o Wolfgang von Trips, né? Piloto que disputou título, né, lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, e ele era a grande esperança mesmo, e todo mundo botava muita fé nele, né, e quando ele entrou para a Fórmula 1 e começou a despontar então, e ganhar a prova com o Benetton, com um carro que não era tão expressivo assim, aí de fato ele começou a ser a grande esperança dos Olhando alemães, aqui né. agora um pensamento brainstorm aqui agora na live. O Schumacher foi o que o Stefan Beloff não foi, né? Pois é, A, a expectativa é que o Beloff, dizem que o Beloff era até melhor do que o Schumacher. pois é. E Bem lembrado, como, Nathan, bem lembrado. O Beloff, naquela prova de Mônaco 84, que o Senna fez aquela prova sensacional, o outro cara que estava fazendo uma prova sensacional também naquela de Tyrrell, naquela prova, era o Beloff, né? uhum. Era o Beloff. Era o Beloff. Um talento nato, nato, né? Um talento natural. Uma coisa fantástica, né? E onde ele correu, seja de Fórmula 1, seja de Grupo C, que ele corria, né? Na equipe Porsche, equipe de fábrica, nas equipes de fábrica da Porsche, sempre andou muito rápido, né? E morreu acelerando, né? Impressionante. Morreu no El Rouge, num acidente com o Jack Hicks, disputando posição, né? Numa situação muito extrema, né? Mas de fato, é bem lembrado, Nathan, o Beloff era a grande esperança alemã ali naquele meio dos anos 80, né? Um cara muito rápido, né? Sim, não, e olha, será que os alemães pensaram, olha, a gente tem um novo Beloff e pode dar certo? Pois é, pois é. E De mal fato sabiam deu. eles que deu, né? E como de fato deu muito bom, né? O Paulo Abreu, o blog Volta Rápida, tá aqui nos comentários. Aliás, ó, muita gente legal entrou aqui, todo mundo que entrou, obrigado aí. Carlos Castrali, Revista Curva 3, Wagner Gonzalez, Bigola aí, jornalista, entrou também. F1 Impressa 22. O Paulo tá lembrando que em 61 o Wolfgang von Trips, né, faleceu na prova de Monza, né? Foi quando o Phil Hill, americano, né, norte-americano Phil Hill foi campeão de Ferrari, era o companheiro de equipe dele, né? Ele teve um acidente em Monza e acabou falecendo. Acho que inclusive faleceram alguns espectadores. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, o Paulo, que é bom de história, também pode lembrar. Mas de fato, nós tivemos o Wolfgang von Trips, depois o Beloff, né? Bem lembrado, tinha esquecido do Beloff, também é uma grande esperança, né? O Nathan, e aí acaba a temporada de 93, o Prost pega o boné dele e vai para a França, né? Vai comentar corridas lá, né? Para a TV francesa, para É, 94. O Senna vai para Williams, só que tem um fato muito importante aí, que é uma mudança drástica de regulamento, né, Nathan? sim, não, teve aquela falta, a FIA baniu as atualizações tecnológicas da Fórmula 1 para priorizar o braço do piloto. Então, a suspensão ativa que a Williams tinha, a o controle de tração, foi tudo banido naquela hora, naquela época. A Pois é. Fórmula 1 teve que voltar mais ou menos o que tentou fazer em 2008. E deu certo em 2008, que era fazer uma Fórmula 1 raiz, a categoria de elite, para que os pilotos pudessem brigar com o próprio talento natural. E, mas só que fizeram isso numa condição de, vamos dizer, é, muita, numa condição errada, numa hora errada. Em 2008 eles fizeram com Kimi Raikkonen campeão, já tinha se colocado muito bem. Tinha o David Coulter, ainda um piloto muito experiente no grid. Tinha vamos dizer, o Lewis Hamilton com um começo de carreira muito bom, não tinha sido campeão ainda, mas já estava mostrando que entendia um pouco de Fórmula 1, sim. O Alonso como bicampeão, então não tinha. Dava para impor essas mudanças, e a Fórmula 1 já estava muito mais segura, estava em 94 e tal, Sim, mas em 94 eles erraram, porque o Senna era o único campeão mundial do grid, então a maioria das coisas ainda estavam começando, e eles baniram muitas assistências que poderiam, inclusive, ajudar na segurança dos pilotos.
Pois é. Pois é. Né? Se Então, assim, mostrou. um carro mais no chão é um carro mais seguro para um piloto que está começando. E, principalmente na Fórmula 1. Você está ali numa categoria de ponta, com carros de muita potência, em pistas muito difíceis, um piloto tem que ter suporte para isso. Você tem ali 24 caras que não conquistaram um título mundial, só o Senna que é líder daquilo, o Schumacher é muito novo, Leto mudando de equipe para dar salva para Benetton, Hackney ainda no começo de carreira, Hackney com 2 provas de McLaren só, 3 provas de McLaren, então ele tinha acabado de chegar na equipe nova, o que ele tinha feito tinha sido de Lopes. É, exato. Irvine, depois de tudo que aconteceu lá no GP do Japão, o Senna reclamou dele ainda na coletiva do GP da Austrália. A Fórmula 1 errou. A base, o que eu tenho para falar é isso. Simples, não, também não é por ser brasileiro, não por causa disso, mas 2008 foi uma coisa, 94 foi outra. Foi outra. Foi outra. Foi outra. Erraram na mão, né? A Williams, que era um carro excepcional, virou um carro comum, até perigoso, porque né, os pilotos relatavam que o carro era muito arisco, né? O motor era a evolução do V10, né? Aquele motor potentíssimo, mas um carro sem assistências que era muito arisco e que, enfim, colocavam os pilotos em risco, né? É, E foi bem complicado. Bom, a gente teve aí Senna fazendo 3 poles no início da temporada, abandonando as 3 provas, infelizmente a última com um acidente fatal, mas mesmo assim o Senna ainda conseguiu andar bem com o carro, eventualmente ali, né, fazendo poles e tal. Esse carro melhorou durante o ano, tanto é que o Rio disputa o título com o Schumacher, naquele ano de 94, né, perde só na Austrália, naquele lance que os dois se enroscam ali. Mas é isso, né? Infelizmente, o Senna não conseguiu fazer o que ele queria fazer com aquele carro, né? uhum. Muita gente fala que, até o Edgar Melo Filho fala, né, que se o Senna andasse com o carro de 93, com todas as assistências de 94, ele ia ganhar 15 provas, 14 provas, né? Ia ter um Esse é domínio o muito grande, Verstappen, que o Verstappen acabou de fazer, o Senna faria. exato, exato. Seria mais ou menos isso, né? Mas a temporada de 93 do Senna foi uma temporada fantástica. Ele venceu 5 provas. Lembrando que o Prost venceu 7, o Rio 3 e o Schumacher uma, das 16 da temporada, né? Foi Uhum. vice-campeão, né? Com 73 pontos. O Prost fez 99, o Senna fez 73 e o Rio 69. Então ficou bem apertado ali, né? E a McLaren foi vice-campeã de construtores com 84 pontos. Desses 84, 73 foram pontos do Senna. Você vê que realmente o negócio era fantástico, né? Foram 7 pódios do Senna, né? E apenas uma pole position, né? É curioso. O Senna sempre fez muita pole, naquele ano fez apenas uma pole e uma volta mais rápida, né? Mas foi uma temporada do Senna muito, muito especial, né, Nathan? Sem dúvida. Não, e tem que colocar aqui também a grande performance do Schumacher, porque o Schumacher, essa única vitória dele, foi segurando o Prost na última volta. O Prost tentou um ataque para a primeira posição absurdo. Tentou enfiar o carro em alguns lugares ali para ganhar um lugar na última volta e não conseguiu. O Schumacher foi um gênio segurando o cara que era o tetracampeão. Já estava ali com o título, ia garantir o título cruzando ele de chegada. Pois é. E numa pista bem técnica como Estoril, né, Nathan? Uma pista Sim. que eu particularmente gosto muito, né? Uhum. Curva parabólica, né? Antes da reta, uma reta longa, uma freada ali para uma curva para a direita naquela época de alta velocidade, né? Uhum. Realmente, ó, o Schumacher, nesse ano, Nathan, fez 9 pódios. Olha que desempenho fantástico, né? Sim. Não, e olha a disputa do título. O Senna estava na disputa do título até o GP de Portugal. É, Não, não tinha perdido. Não, estava numa situação desfavorável assim, mas ainda estava matematicamente. Tanto que essas todos esses erros, essas coisas que aconteceram ao longo da temporada com ele não abalaram tudo, né? Foi um ano realmente especial para ele se firmar como um dos grandes. O Senna já era um dos grandes, mas depois dessa temporada
foi realmente para a história, porque não tinha o melhor carro e mostrou que poderia brigar mesmo assim. Perdeu em Portugal, inclusive, por uma quebra de motor. Foi uma quebra de motor, exato, Uhum. exato. É, o É, motor que deixou ele, deixou ele na mão em algumas provas, né? Exatamente. sim, na Itália também ele bateu com a Ligier, não É, teve. na largada, né? Não, depois ele bateu com. Ele foi com o Martin Branda no Ah, chicane ali. depois a largada já foi confusa ali, depois ele bateu, é verdade. Então É isso mesmo. foram duas coisas muito difíceis. Uma ele abandonou, a segunda, nessa de Portugal ele tinha uma chance de perder o motor, mas o Schumacher naquela do Prost, ele falou, literalmente falando pro Prost, né? Fica na sua. Você é É, campeão, mas espera que o que eu posso fazer, né? não, foi um dos grandes duelos, né? Acho que foi um dos grandes duelos da temporada. Aí, se a gente fosse fazer um teaser, né? Um clipe da temporada, seria esse um dos pontos aí, né? Não, é até interessante você falar isso, porque hoje saiu o clipe da temporada 2023 na F1 TV. Ah, Ah, legal. se a Fórmula 1 conseguiu fazer um clipe dessa temporada que foi arrasada pelo Verstappen, né? Foi um campeonato que o Verstappen dominou e eles ainda conseguiram pegar várias imagens do pelotão intermediário brigando, o Pérez ainda batendo naquela corrida do México. Imagina se eles fossem fazer um clipe de 93, cara. Nossa, tem Ia ser lance. muito. Nossa! Aquela de Silverstone. Pega aquelas 4 voltas, 7 voltas iniciais de Silverstone. Sim. Senna, Senna, Prost e Schumacher. Não, fantástico, fantástico. É. E Senna, tentativas, né, colocadas de lado, né? é. E curvas de alta, né? Silverstone naquela época era uma pista de alta, né? E, Mais do que não, hoje. Silverstone realmente, ainda é, mas naquela época era mais. era mais. E falar, o, o Senna se defendeu muito bem, de fato se defendeu muito bem, porque a primeira tentativa que o Prost fez não tinha vácuo bastante para tentar. Tinha conseguiu pegar ali uma chance para fazer uma ultrapassagem, o vácuo para tentar fazer alguma coisa, mas não conseguiu a manobra porque não tinha embalo. Depois em alguns outros anos, ele tinha sim, e o Senna voltou, cruzou a pista para se defender. Mesma coisa que aconteceu em Kyalami. O Prost até Kyalami foi pior do que Silverstone. O Prost tinha mais carro, tinha mais vácuo e o Senna cruzava a pista para se defender. Aproveitava que a tangente da curva era para o lado que ele estava pretendendo virar, né? E aproveitava disso para sair com velocidade. O gancho do Senna em todas essas defesas era sair era ter velocidade na curva. Sair com ação, né, na curva, né? Com bastante ação, né? Isso, isso. Exato, Contornar com exato. ação. É isso que eu vou falar. É isso aí. Não, bom, bem lembrado. Outro ponto que a gente ia falar dos duelos, né? É exatamente esses duelos marcaram mesmo essa temporada. Foi muito, muito legal. Natan, quase 2 horas de live. A Isso gente acho que já? estourou bastante, uma hora e meia, quase 1 hora e 40 aqui de live. Bate-papo muito gostoso, a gente não viu passar, eu não vi passar aqui, então, de tanta coisa legal que a gente falou aqui. Que mais que você acha que a gente poderia falar aqui? A gente explorou bastante coisa, né? Eu acho que é melhor a gente deixar para outra live aí para deixar um gostinho de quero mais pra galera, sabe? Que a gente. Boa, Quem acompanha o meu podcast sabe que eu nunca falo tudo de uma vez. boa, A gente, boa. a gente fala dos assuntos que tem no fim de semana, joga tudo que tem para falar, o máximo de coisas que tem, mas uma outra coisa eu deixo para um outro dia. Legal, legal. Show de bola, show de bola. Ó, Natan, seguinte, semana que vem já está marcada a live com o Paulo Abreu e com o Ricardo Sarmento do Blog das Mil Milhas. Nós vamos falar sobre o título mundial do Raul Boesel em 1987 com a Jaguar. Na outra semana, já tem o convite para você aqui para estar comigo e aí você escolhe o tema. E aí a gente anuncia nas próximas aí. Pode ser? Eu tô convidando para voltar, não sabia disso não. É, Rapaz aqui do é céu, que sucesso que a gente teve. Olha, antes de eu me despedir, eu tenho que falar uma coisa para vocês aí. Eu vou falar o tema durante a semana, cara, ele vai anunciar, mas boa. eu tenho que te agradecer, cara, porque eu acompanho seu trabalho desde 2021.
A gente Oh, fez legal. coisas na pandemia, a gente fez coisas lá no High Speed, mas eu te acompanhei, eu não estava dentro do High Speed, você também não. Eu te acompanho desde antes disso e sempre gostei muito dos vídeos que você colocou, reportagens, arquivos históricos. Os melhores vídeos para mim são do Salão do Automóvel. Que eu fui lá nos 2016 e vi uns carros de Fórmula 1 lá, vi o carro do Alonso, da McLaren, e aí você colocou os carros de Fórmula 1 das épocas que você foi. E para mim, aqueles são os melhores vídeos. Alguns especiais de Fórmula 1 também. Você colocou, inclusive eu até falei, a gente até separei um cortezinho para postar no meu Instagram depois, sobre Legal, legal. um especial de Fórmula Indy. Então, eu fico muito feliz, cara. Nossa, eu sou muito seu fã e eu fiquei muito feliz com esse convite seu aí para a gente participar dessas lives. Pô, show de bola. Dessa live específica, eu não sabia da outra. Legal. Eu vou fazer sim Boa, sobre o convite. Já tem um tema que eu estou pensando aí há muito tempo, eu acho que você vai gostar. boa, boa, boa. Vamos combinar direitinho. A gente se prepara aí como a gente fez nessa aqui. Trouxemos bastante informação, bastante curiosidade, né? E aí, não nessa quarta, na outra, né? Se as agendas calharem, se der tudo certinho, se o Nathan tiver disponibilidade, já tá marcado aqui, pré-marcado para a gente falar, fazer. E essa live fica salva aqui no meu Instagram, né? Vou marcar o Nathan, ficam nós dois marcados. Quem acessar o Instagram do Nathan, quem acessar o meu, consegue ver, né? Rever. E eu subo também ela lá no YouTube, também vou marcar o Nathan lá no YouTube, então as collabs ficam coladas aí para quem quiser acessar depois, saber das histórias da temporada de 93, curiosidades, enfim, vai estar tudo registrado aí. Nathan, obrigado, Obrigado a obrigado você, aí. cara. Eu sou seu fã também, estou aprendendo muito com audiovisual com você, estou aprendendo muito de como me portar nas câmeras, me portar, fazer os textos, fazer roteiro com você. Você fala muito bem, você se expressa muito bem, conhece Que muito. isso. Acho que isso é um exemplo para a gente, né? Estou aprendendo muito. Esse ano a vida tem me dado esse privilégio de conhecer muitas pessoas legais. O Paulo Abreu está aqui, você está aqui, né, pessoas que eu tenho contato esse ano. O ano de 23 tem sido um ano muito especial e você está nesse highlight especial aí, Latan. Que isso. Pela amizade, por ter conhecido você, pela amizade e por esse contato diário, né? A gente está sempre falando aí, discutindo, né? Sim, Então a gente só isso, não isso é um fala bônus. mais que tem trabalho, a gente tem que trabalhar. Exato, Eu trabalho, você trabalha, então a gente fica alguns dias sem se falar, mas toda vez que rola alguma conversa aí, eu falo, cara, olha isso. é isso aí. Tá sempre discutindo, né? Natan, deixa teus contatos, deixa tuas redes, fala aí, dá o serviço aí. Meu Instagram é @natanrfinal, Natan com TH. O Spotify R final Natan, R final R final é a abreviação de reta final, Natan com TH também. O YouTube eu ainda estou lançando, vão sair alguns vídeos logo em breve, mas vai se inscrever lá no canal, que é Natan R final também. Então vai se inscrevendo, vai curtindo, vai compartilhando. Já tem um videozinho teste lá que a gente fez lá no Stock Car. Boa. E tem as postagens diárias aqui no Instagram. Inclusive, na hora que acabar essa live aqui, tem uma notícia que repercutiu hoje. E eu já tenho uma arte aqui da nossa equipe falando um pouco sobre isso. Não vou Legal. falar Legal, para não ó. dar spoiler, Boa, porque boa. eu quero que Deixa você eu... acesse e veja. Exato. Acessa lá, né? Dê o like, dê o coraçãozinho lá, né? Dá o like, compartilha, enfim, faz todo o serviço aí. Quem estiver assistindo, prestigia lá o Insta do Natan. O R Final, o podcast, toda semana tem um episódio inédito. Então, lá no Spotify, né? O pessoal também, né, se inscreve lá, né? Acompanha para receber as notificações também. Que toda semana tem um episódio novo e com bastante detalhes técnicos, né? O próprio Arcuri, que é o nosso grande parceiro lá no High Speed, sempre dá uns detalhes técnicos, sempre dá coisas interessantes, né, para a gente aprender. Então, vale muito a pena seguir o Natan, não só no Instagram, nas redes, como também lá no Spotify. Só Spotify, né, Natan? Não, A tua plataforma de áudio, tem né? todo, não, Tem que todas, isso. né? Pro pessoal que não tem Spotify que quiser acompanhar, tem no iTunes, tudo o mesmo endereço, tá? R final Pô, Natan.
Boa. iTunes, Breaker, Anchor e a gente tem mais um que é o Google Podcasts. Ah, legal. Tá em todas. Ah, tá em Tá todas. em Então, todas, tá não em tem desculpa, não todas. tem desculpa para Não, não ouvir. Tá em todas. ah, mas eu não tenho Spotify. Vai lá no Anchor. Eu não tenho Anchor. Vai lá no Google Podcast. Ah, mas eu não tenho nada. Tem o iTunes? Baixa lá no Boa, iTunes. boa. Boa, isso aí, é isso aí. Bom, e a gente está também no portal TV High Speed toda semana, né? O Natan na área de box, sempre, né? Presença fixa lá com o Luiz Felipe Ramos, nos comentários, programas especiais que eventualmente o High Speed faz, High Speed Entrevista, o Alucinados, que é a nossa mesa redonda de automobilismo para né, repercutir tudo que acontece no fim de semana. Eu e o Natan estamos lá também, com o Paulo, com o Jeff, com o Arcuri, com o Luiz, com o Pedro, com o Gui, com toda a galera, né? Essa turma especial aí do portal TV High Speed, nosso oásis, né, Natan? Nosso oásis do automobilismo aqui no Brasil, né? Tem um quadro aqui, que inclusive que a imprensa especializada está elogiando muito, que está no meu Instagram toda semana também, que é o Sextou com o Jeff. Bem lembrado. Toda semana, você que está procurando alguma coisa para fazer no fim de semana, está esperando alguma corrida acontecer, não sabe qual corrida assistir, e sabe, ou até sabe qual corrida assistir, quer ouvir os comentários já direto, vai lá no meu Instagram, @natanRFinal, que tem esse quadro fantástico, Sextou com o Jeff. Jeff Irreverente, Montenegro. Com divertido, a apresentação do Jeff irreverente. Montenegro, como zoando naquele estilo dele, né? Zoando o que pode acontecer no fim de semana, falando bem das categorias, mas daquele estilo descontraído dele, e me zoando. Porque ele não consegue, cara, não consegue falar, ele fazia aquele quadro sem me dar um toquezinho lá. Muito legal, muito bom, muito bom. Vocês estão com o Jeff, então, toda semana aí a galera acompanha lá. Bom, aqui do meu lado, então o blog do Carelli tá meio abandonadinho aí, porque por conta da correria, mas já tem umas pautas aqui para subir lá, textos, né? História do automobilismo brasileiro, principalmente. A revista Grid, a última edição, edição 7, com a história da Copa Fiat, Copa Palio e Fórmula 1. E no portal TV High Speed também, o pessoal acompanha lá, curta, compartilha, né? Faz todo o serviço lá. E o Instagram, Rodrigo Carelli Underline, toda semana uma live aí para a gente falar de história, para a gente falar das atualidades, enfim, entrevistados quando a gente consegue aqui alguma pauta. Toda semana um espaço para a gente falar de automobilismo. Natan, obrigado, meu amigo. Valeu. Tamo junto, Um cara. abraço. Deus abençoe muito você, abençoe muito o seu projeto. Você é um cara que Deus colocou você na sua vida para que a gente pudesse aprender muito mais de automobilismo e também sobre o que é um trabalho de um grande jornalista que cobre isso. Que você é um cara ético, muito gente boa. Valeu, Natan. Obrigado. Turma que acompanhou, obrigado aí. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.